Boa noite. Kevin, tudo fixe? Então, tudo e contigo, mano. Yeah, também. Consegues me ouvir perfeitamente, né? Consigo, e tu, consegues me ouvir? Yeah, yeah, yeah. Ok, boa noite a todo mundo. Boa noite, boa noite. Vamos dar aqui uns minutinhos para o pessoal Yeah. começar a entrar, aproveitar a partilhar. Partilhem, por favor. Que hoje teremos uma super aula Espero com que o professor sim. Kevin. Espero que sim. Pá, não... Temos uma certa intimidade, temos uma amizade. Eu não sei se te chamo de Kiwi ou te chamo de Eduardo. É melhor Eduardo, é melhor Eduardo. Nosso fuzileiro. É isso. Giro. Yeah. Yeah, o pessoal está a entrar, vai entrando. Mais um minuto. Às Yeah. 7h05 começamos. Esse também é o horário. Daqui a pouco eu começo aí a. Como é que se chama ali? Na comissão, é a hora do Ruca. É isso. As pessoas estão atentas, querem ouvir as notícias, né? Oh, boa noite, Giovanni. Então vamos dar início a mais uma edição daqui dessa aula. Hoje será aula com Kevin Maceca, em que eu posso tratar com o professor Kevin. Te chama de Kevin, professor Kevin. Fica à vontade. Então, o professor Kevin, nascido em Luanda, fez o ensino primário na Elisângela Filomena, do 1º de Maio, fez o médio em Nova York, Estados Unidos, licenciou-se em Relações Internacionais, Ciências Políticas em Manhattan, no College de Nova York, pós-graduação em Políticas Públicas de Defesa e Segurança no Instituto de Defesa Nacional em Portugal e ISCTE, o mestrado em Segurança e Justiça na Universidade de Lusíadas de Lisboa, apenas aguarda a defesa da sua dissertação, que já foi marcada. Militou na JMPLA de Portugal, núcleo de Loures. Foi membro do Fórum dos Jovens Angolanos em Portugal, onde foi coordenador da Comissão de Relação Internacional e Realização, juntamente com a Embaixada dos Estados Unidos em Portugal, uma atividade cultural e educacional em que os membros das organizações apresentam sobre a história afro-americana. Fez um estágio de 6 meses na Direção Nacional do Protocolo do Ministério das Relações Exteriores de Angola e atualmente é professor assistente e acadêmico na Universidade de Lusíadas de Angola, no curso de Relações Internacionais, cadeira de Política Externa, Geopolítica e Geoestratégia. Assim também como atualmente trabalha em vários projetos privados. E hoje o nosso tema é políticas externas, geopolítica, geoestratégia, numa relação bilateral entre os Estados Unidos e Angola. Desde já agradeço a presença do professor Kevin aqui no nosso live
e a toda a gente que nos assiste. Boa noite, professor Kevin. Muito boa noite a todo mundo que está aqui conosco, tirou seu tempo para estar aqui conosco, agradeço. Queria aproveitar para agradecer pelo convite e vamos tirar proveito aqui dessa live e vou tentar partilhar o máximo que eu posso sobre o tema em questão, né, que é a política externa, geopolítica, geoestratégia dos Estados Unidos da América e as relações bilaterais com o nosso país, com o nosso Estado. Então, posso começar? Faz favor. Primeiramente, antes de começar a falar, né, da política, dos temas que vamos abordar, eu gostaria de dar aqui uma explicação simples dos conceitos de relações internacionais para os nossos viewers aqui da live poderem entender um pouco do que vamos abordar, né? Nesse caso, Certo. vou tentar explicar o que é a política externa, o que é a geopolítica, o que é a geoestratégia. Bem, a política externa é o conjunto de estratégias que um Estado adota para defender os seus interesses nacionais na sua relação com outros Estados. Nesse processo, o Estado já implementa a sua geoestratégia, quando está a formar a sua política externa. Porque é através da estratégia que o Estado vai desenhar a política para um certo espaço geográfico. Nesse caso, um exemplo, né? Se os Estados Unidos vai ter uma relação com a África Austral, quando os Estados Unidos estiver a desenhar a sua política externa, vai já fazer também a sua estratégia para essa região. Então, vai fazer um estudo da cultura, demografia, das fronteiras e etc. dessa região. E a Certo. geopolítica, nesse caso, é o estudo. Tem duas partes, né, a geopolítica. Enquanto está-se a desenhar a política externa, a geopolítica visa criar políticas que vão de acordo à população e os estados dessa região. E a segunda parte da geopolítica é estudar o impacto da política de um estado numa certa região, num certo espaço geográfico. Então, se nós analisarmos esses três conceitos, estão interligados, fazem todos parte do mesmo processo. Certo. É importante, para entendermos a evolução desses conceitos na história americana, é importante entendermos a origem da política externa americana. Como nós todos sabemos, né, os Estados Unidos foi uma colônia da Inglaterra, do Reino Unido, nesse caso. E quando o Reino Unido estabeleceu as 13 Colonies, que são as 13 colônias originais, né, da colônia dos Estados Unidos da América, geograficamente estava tudo localizado na costa leste, ou como se diz em inglês, na East Coast americana. Estados como Nova York, Virginia, New Hampshire, Massachusetts e outros estados. E quando os Estados Unidos torna-se independente, olha, até está a faltar uma parte. Quando a colônia americana é criada, os Pilgrims, que são um povo religioso que o primeiro povo a emigrar para a América, né, para a colônia americana, eles criaram um conceito, o conceito de City upon a Hill. Traduzindo para português, é a cidade no topo de uma montanha. Em que eles diziam que essa nova colônia seria a cidade no topo do mundo, em que o mundo todo iria inspirar-se nessa cidade. E essa cidade é que seria o novo poder mundial. E seria o início do novo mundo. Eles profetizaram isso quando chegaram na América. E já quando a América ainda era colônia, essa era a visão dos povos na colônia, né? De tornarem-se o novo mundo e servirem de exemplo para o resto do mundo. Quando os Estados Unidos tornam-se independentes, os Estados Unidos criam uma constituição, a Articles of Confederation. Só que essa constituição era muito fraca. A constituição dava muitos poderes aos estados. O governo central era extremamente fraco, não conseguia impor taxas aos estados. O governo federal, nesse caso, não conseguia impor taxas, não conseguia criar um ambiente de comércio entre os estados.
e via constantemente o seu poder violado. O Congresso americano, naquela época, já fazia acordos internacionais sem consultar o governo federal e também tinha o seu próprio exército. Então, aquilo tudo era uma confusão, não existia uma hierarquia de poder. Então, um grupo de cerca de 40 ou 50 pensadores juntaram-se e decidiram idealizar uma nova Constituição. Esse grupo é chamado dos Founding Fathers. Fazem parte desse grupo o general George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e muitos outros pensadores e pessoas importantes para a história da política americana. E como vocês podem ver, alguns desses nomes são pessoas que chegaram à presidência dos Estados Unidos. Então eles idealizaram uma Constituição em que o governo federal teria mais poder sobre os Estados, mas na mesma os Estados continuavam a ter um pouco de independência. E devido à história da colônia americana, né, durante o tempo que viveram sobre o regime do Reino Unido, eles tinham muito medo de criar uma tirania. Então, um dos principais aspectos também desse processo foi criar uma Constituição em que criassem um balanço de poder, checks and balances, como dizem na política americana, em que o Congresso, o Presidente e o Tribunal Supremo, os três têm o mesmo poder. Então foi essa... E também nesse processo idealizaram a Bill of Rights, que é a parte da Constituição que dá os direitos e liberdades aos cidadãos americanos. Então surgiu desse processo a Constituição americana. E naquela época eles também já idealizavam que essa Constituição iria servir de modelo para outros países, para outros estados. Então, inicialmente, devido à sua localização geográfica, aos interesses das superpotências da época, como a França, a Inglaterra, a Espanha, as primeiras ameaças de Estado e primeiras relações diplomáticas dos Estados Unidos foram em base de proteger os seus interesses nacionais, a sua soberania, o seu poder sobre o seu território. E os americanos já tinham a visão de que o território americano iria se expandir, iria sair da costa leste, ou East Coast, como se diz em inglês, e queriam que se estendesse até o Oceano Pacífico, que eventualmente, com o passar dos anos, nós vemos que os Estados Unidos foi conseguindo conquistar mais territórios e chegou até a fazer acordos diplomáticos, até comprou alguns territórios, algumas superpotências, e conseguiu expandir até o Oceano Pacífico, aquela que chamamos a West Coast, onde estão outros estados como Califórnia. E essas ameaças levaram com que os Estados Unidos fizessem alguns acordos diplomáticos. Por exemplo, o estado de Louisiana originalmente pertencia à França. Aquele território era terreno, pertencia à França. E os Estados Unidos fez um acordo, comprou aquilo que é chamado de Louisiana Purchase. O acordo de Louisiana, os Estados Unidos comprou da França aquele território e expandiu até a costa oeste, né, como eu estava a dizer, o seu território. Com o aumento do seu território, claro que o Estado vai crescendo, né, aumenta o seu poder, a sua a geopolítica, e os anos que vêm a seguir nós acompanhamos o desenvolvimento desse fenômeno. Mas queria dividir aqui, né, o nosso tempo em certas partes da história americana. Então vou pular um pouquinho a história nesse momento, porque os momentos mais relevantes começam a surgir depois, na Primeira Guerra Mundial. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, na altura o presidente era Woodrow Wilson. E os Estados Unidos viviam uma fase de isolamento. E o presidente Wilson, aquilo que os americanos chamam de Wilsonism, adotava políticas muito visadas, que só se concentravam nas políticas domésticas e não era muito fã das relações bilaterais ou multilaterais. Os Estados Unidos estavam muito isolados e não tinha assim, uma presença muito forte no palco mundial da política. Começa a Primeira Guerra Mundial. O presidente Wilson
criticava tanto a Inglaterra como a França. Ele mantinha-se muito imparcial dos acontecimentos na Europa. Só que os relatos das atrocidades que estavam a ocorrer na Europa e as atrocidades que eram cometidas pela Alemanha começavam a chegar aos Estados Unidos. Mas ele continuava a ignorar. A Inglaterra, o Reino Unido, nesse caso, lançou algumas sanções econômicas contra a Alemanha. Mas o presidente Wilson, na mesma, continuou a fazer trocas comerciais e deixava que os bancos americanos fizessem alguns acordos com os bancos alemães. Só que, internamente, isso começou a gerar um pouco de polêmica. E gerou mais polêmica ainda quando as tropas alemãs, em alguns territórios europeus, mataram alguns cidadãos americanos. Então, devido a essa pressão doméstica das outras forças políticas e da sociedade civil, os Estados Unidos teve que tomar um posicionamento. E já no fim da Primeira Guerra Mundial, é que os Estados Unidos declara que apoia os países aliados, que estavam a ser liderados pela Inglaterra. Termina a Primeira Guerra Mundial, os países aliados foram os vencedores, e tem um momento muito importante das relações internacionais, que é o Tratado de Versalhes. Quando é assinado esse tratado, os Estados Unidos, contrário ao que aconteceu nas últimas décadas, teve presente na assinatura desse tratado, teve um papel muito importante, e é criada a Liga das Nações. Só que internamente também, algumas pessoas criticavam o presidente Wilson e não achavam que era uma boa visão os Estados Unidos entrar para a Liga das Nações. Eles acreditavam que se nós temos o potencial de ser uma superpotência e tivemos a fazer parte de uma organização internacional, nós como é que se diz? Ficamos com receio, né, de que essas outras forças políticas vão ter algum impacto na política doméstica americana. Então, sofreu alguma crítica, né, de algumas alas dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos fez parte da Liga das Nações e teve um papel muito importante para a criação e desenvolvimento da Liga das Nações. Os presidentes que vieram a seguir deram continuidade a esse processo, mas se nós formos observar, a Liga das Nações não tinha assim muita força, não tinha muito impacto. E foi durante a segunda, e começa, né, a Segunda Guerra Mundial, durante a presidência do presidente, durante a administração do presidente Roosevelt, estava a decorrer a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos realmente entram para o palco da política mundial. Ao contrário do Wilson e os seguidores do Wilson, o presidente Roosevelt era muito aberto às relações bilaterais e às relações multilaterais também. O presidente Roosevelt demonstrava, apesar de que inicialmente também manteve-se imparcial no início da Segunda Guerra Mundial, ele demonstrava um certo favoritismo para a China e para o Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. E no fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos decidiram tomar um posicionamento. É aí que aliou-se a Inglaterra, a França, deu um certo suporte também à China. E os Estados Unidos envolveu-se muito na Ásia devido à guerra que teve com o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão atacou uma base militar no Havaí, Pearl Harbor, em que morreram alguns americanos, e o presidente Roosevelt decide contra-atacar. É aí que os Estados Unidos atacam o Japão e a humanidade viveu um dos momentos mais sombrios, quando foram lançadas as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Mas foi naquele exato momento que os Estados Unidos decidiu tomar aquele posicionamento, porque já tinha emergido a União Soviética, fruto da Revolução Russa, e os Estados Unidos já tinham um certo receio, os Estados europeus também, de que essa revolução chegasse saísse do leste da Europa e viesse mais para o Ocidente e eventualmente chegasse também para os Estados Unidos. Então, o presidente Roosevelt, a administração americana da época, decidiu também fazer esse ataque como um aviso, porque se nós formos observar, o Japão já tinha rendido, já praticamente tinha perdido a guerra para os Estados Unidos, não havia necessidade de se fazer esse ataque Esse ataque ao nuclear. Japão. Sim.
É aquilo, por isso é que muitos acadêmicos defendem que a política externa americana é muito baseada nas escolas de pensamento do liberalismo e do realismo. E principalmente o realismo, porque o realismo é a escola de pensamento de relações internacionais que bebe muito do maquiavelismo, das teorias de Niccolo Machiavelli, que um Estado tem que ser duro, o Estado tem que proteger os seus interesses a qualquer custo. E os Estados Unidos, infelizmente, né, realizou esse ataque, mas esse ataque lançou uma mensagem para o mundo e foi na época também que os Estados Unidos afirmavam-se como uma potência mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós vimos um momento muito importante também na história, que foi aquela reunião entre Stalin, Roosevelt e o grande homem, né, do Reino Unido, Churchill, que assinaram acordos de cooperação e também foi criada aí também as Nações Unidas. Eles os Estados naquela época já tinham visto um pouquinho da experiência da Liga das Nações, entenderam por que a Liga das Nações tinha fracassado e não conseguiu evitar uma segunda guerra, e daí criaram as Nações Unidas. Os Estados Unidos teve um papel muito importante devido às políticas de Roosevelt, de fazer parte desse processo, de financiar também esse processo, e daí que a sede das Nações Unidas é em Nova York, nos Estados Unidos da América. Foi nessa Certo. época também, não sei se queres fazer alguma pergunta ou se... Não, não podes continuar. Foi nessa época também que os Estados Unidos via, devido ao crescimento, ao fim da guerra e o crescimento da sua economia, foi que os Estados Unidos criou também a CIA, Central Intelligence Agency. Foi que havia um problema muito grande nos serviços de segurança americanos, porque recebiam muita informação do exército, né, da marinha e de outras organizações de segurança que eles tinham na estrutura do governo, mas não havia uma coordenação dessas instituições. Então o presidente Roosevelt decidiu criar a CIA, e com a CIA os Estados Unidos expandiu muito a sua geopolítica. Tive aqui falar da criação da CIA, sim. E é nessa época também que os Estados Unidos aproveita para tornar-se na maior superpotência, e é aí que foi mesmo a grande jogada de xadrez que fez com que os Estados Unidos tornasse o país com a maior expansão da sua geopolítica. O então secretário de Estado, que, traduzindo para a nossa política, equivale para ministro das Relações Exteriores, né, o Secretary of State, George Marshall, um homem muito experiente, que lutou na Primeira Guerra Mundial, um general do exército americano, desenhou um plano em que os Estados Unidos iria financiar a reconstrução da Europa e, consequentemente, os Estados Unidos teria a estabelecer-se como um poder, como o maior poder econômico, e teria uma certa vantagem sobre essas nações que historicamente eram as superpotências, como o Reino Unido e a França. E o Marshall Plan é que realmente desenhou a política americana que nós temos até hoje. Assim que Roosevelt sai do poder, entra o presidente Lyndon B. Johnson, não, o presidente Truman, peço desculpas, que era, foi vice-presidente do presidente Roosevelt. E o Truman, quando soube no poder, já com a experiência que tinha, né, como vice-presidente do grande Roosevelt, deu continuidade a esses projetos e criou aquela que é chamada de Truman Doctrine. A Truman Doctrine é que também deu origem à criação da NATO, e é aí que os Estados Unidos estabeleceu como sua estratégia ajudar todos aqueles grupos que nos seus países lutam contra outros grupos influenciados pela União Soviética. E se nós observarmos, é um momento que a humanidade
é um momento de muita instabilidade, né? Que a humanidade vive um momento histórico, porque em África, certos países já lutavam pela sua independência e outros já estavam a tornar-se independentes. Com a expansão da Truman Doctrine, que é assim conhecida, alguns grupos, a CIA começou a atuar com muita força aqui no nosso continente e durante a administração, né, o presidente que vai seguir, o presidente Eisenhower, os Estados Unidos foi aumentando o seu orçamento para defesa e segurança. E aí, se nós observarmos, os Estados Unidos teve um papel muito importante para o derrube e assassinato do nosso vizinho Patrício Lumumba, porque os Estados Unidos viam o Lumumba como um líder que ameaçava os seus interesses na região e que possivelmente seria um aliado da União Soviética. E aqui em Angola, agora, juntando um pouco aqui com a nossa história, aqui em Angola, os nossos movimentos no exterior já tinham iniciado já tinham iniciado a sua luta, né, através da diplomacia, já estabeleciam boas relações com outros estados e outras organizações. E se nós observarmos a história aqui dos nossos movimentos, o movimento, né, que é um movimento mãe, vamos usar assim esse termo, todos os outros movimentos que vêm a seguir, é a UPA, a União dos Povos de Angola, que era liderada então por Odem Roberto. Durante esse período, os estados que eram aliados da União Soviética já reclamavam junto das Nações Unidas e os estados africanos que já eram independentes já reclamavam que Angola tinha que ser independente. E Odem Roberto já participava de algumas dessas reuniões. É até muito interessante que até naquela época, antes de Kennedy chegar ao poder, enquanto o Kennedy o, Podes continuar. Depois, yeah. Então, o Odem oh, Roberto já vinha com então Senator Kennedy, já tinham estabelecido uma relação, e ele era muito, devido a essa experiência, né, da UPA e do GRAI, aquilo que foi chamado de GRAI, uma organização que tinha uma estrutura como se fosse um governo, que era o Governo Revolucionário Angolano, o governo da República de Angola no exílio, né? Ele já tinha desenvolvido muitas relações com outros estados e com pessoas muito importantes e tinha estabelecido boas relações com os Estados Unidos. E só para, olha, só para aqui, né, para vos informar, o ministro das Relações Exteriores do GRAI era então jovem Jonas Malheiro Savimbi. Enquanto que aqui a CIA já observava que o MPLA já estava a estabelecer boas relações com a antiga União Soviética e com estados aliados à União Soviética. Aqui em Angola, depois a guerra foi se intensificando e já haviam atores da política americana que também tinham um interesse em ver a Angola independente, porque já existia uma troca comercial entre a, a colônia, né, da Angola, a província da Angola, com os Estados Unidos. O petróleo daqui já estava a ser explorado por algumas empresas americanas e alguns produtos, como o café, já eram vendidos para os Estados Unidos. E alguns americanos já tentavam pressionar também Portugal a dar a independência da Angola. Mas Portugal, por ser membro da NATO e as relações que desenvolveu ao longo dos anos com os Estados Unidos, conseguiu travar esse envolvimento dos Estados Unidos e ameaçou também os Estados Unidos, que se os Estados Unidos decidisse dar suporte a grupos em Angola, que Portugal sairia da NATO e que os Estados Unidos deveriam abandonar a base militar das Lajes, nos Açores. Então, os Estados Unidos também recuou, né? Viu que isso iria prejudicar as suas boas relações com o Estado português, mas mesmo assim continua a dar aquele suporte, né? Através dos seus mecanismos, dos seus serviços de inteligência, continua a dar aquele suporte à FNLA. Quando
chega o início da década de 60, mais concretamente, eh, em 1961, oficialmente começa a guerra colonial em Angola. Há duas datas muito importantes. Tem o 4 de fevereiro e tem o 15 de março. O 4 de fevereiro é o assalto à cadeia de São Paulo, em que o MPLA, o MPLA claim esse ataque, né? Declarou-se responsável por esse ataque. E o 15 de março foi no norte de Angola, em que as forças da UPA, que eventualmente tornou-se FNLA, e tinha o seu exército a ELNA, né? Naquela época, a UPA organizou um ataque no norte de Angola, em que teve um impacto muito forte porque morreu muita gente. E se nós formos pesquisar, os jornais da época declararam aquele ataque como um ataque terrorista. E se vimos algumas entrevistas, algumas declarações dos portugueses que trabalhavam aqui naquela época, eles chamavam aqueles movimentos da época como terroristas, né? É isso que é engraçado na política, porque o George Washington também, quando lutava pela independência dos Estados Unidos, era chamado terrorista pelos ingleses. Então aqui também os homens que deram início à nossa luta armada também ficaram com esse título, foram chamados de terroristas, né? Devido às suas ações. Eu queria... Eh, Temos aqui uma questão de Edmilson James. Ele diz que antes das Nações Unidas teve uma outra organização que fracassou, assim dando origem à criação das Nações Unidas. O nome dessa organização é SDN. Podes falar o porquê que fracassou? Porque não havia uma coordenação ainda desses Estados. E os Estados ainda, eh, alguns atores, principalmente, né, como os Estados Unidos, e falo muito da Inglaterra, porque o Reino Unido, aliás, porque o Reino Unido era uma superpotência, haviam muitos interesses e havia também certas questões internas de cada Estado que limitavam também o multilateralismo entre os mesmos. Os Estados também estavam a fracassar um pouco porque em algumas das suas colônias já existiam movimentos independistas e uma questão, como é que eu posso dizer? São vários fatores, né, que contribuíram para o fracasso dessas organizações, questões internas de cada Estado e a falta de cooperação entre os mesmos. Só com a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo mesmo percebeu, né, nós vimos a nossa capacidade de violência, né, nossas ações violentas, o número de pessoas que morreram, é que os Estados realmente entenderam a necessidade de ter uma organização internacional baseada no multilateralismo forte para evitar que novos conflitos dessa gente viessem, né, que surgissem novos conflitos assim. Então foi um pouco de inexperiência desses Estados. E a Segunda Guerra Mundial foi uma escola, né, para que eventualmente se criasse uma organização como as Nações Unidas. Ok, ok. Acredito que o Edmilson esteja mais que esclarecido. E depois temos aqui outra questão de João Maria. Caríssimo, se não se importasse, poderia falar sobre a suposta três proclamações da independência de Angola, em que pelos três movimentos no mesmo dia, em Luanda, Ambrizio e Luanda, este Sim. acordo de Alvor definiu. Aquela situação dos três Sim. movimentos que declararam a independência da Angola. Uhum. Vamos voltar ali onde eu tinha parado, né? Estava a falar. E sim, depois E podes responder. vamos entender essas questões. Vamos já Certo. entender essas questões. Durante esse período, né, decorria a Guerra Fria e os Estados Unidos davam inicialmente este apoio, né, à FNLA, uh, a União Soviética e os países aliados davam apoio ao MPLA e a UNITA ainda não tinha muita força. A UNITA eventualmente tornou-se depois uma grande força político-militar. A UNITA inicialmente tinha boas relações com a China, tanto mais que
os 11, chamam aqueles, né, os 11 chineses, que são o grupo de 11 quadros, primeiros quadros da UNITA, que foram enviados para a China para receber formação sobre guerrilha, são aqueles que depois regressaram e deram aquela força na UNITA. No decorrer da Guerra Fria, e vou explicar o porquê que isso tem relação com o nosso país, o mundo viveu um momento muito sombrio durante a presidência do JFK, John F. Kennedy. E os Estados Unidos e a União Soviética viveram a crise dos mísseis e quase destruíram o mundo inteiro. E depois do fim da crise dos mísseis, né, os Estados Unidos e a Rússia assinaram certos acordos que evitassem novos conflitos entre os mesmos. Então, uma parte dos acordos dizia que não podiam, esses países não podiam mandar as suas forças militares em conflitos de certos países, por exemplo, como Angola, que podiam dar ajuda, que podiam dar o seu suporte político aos movimentos desses países, mas não podiam intervir militarmente. O que acontece? Cuba, sem consultar a União Soviética, porque Cuba sabia do posicionamento que o presidente Nikita Khrushchev ia ter devido a esses acordos, envia para Angola tropas cubanas. A EUNA, que era o exército da FNLA, recebe apoio, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha na época como um dos seus maiores aliados na África Austral a República Racista da África do Sul, a República do Apartheid. E a África do Sul invade militarmente Angola e ajuda e trabalha com a EUNA e também, eventualmente, começa a trabalhar com a UNITA. Houve a batalha que ela ficou conhecida como a Batalha de Luanda, em que o MPLA e as forças cubanas conseguiram expulsar a EUNA Sul-africanos. e as FALA de Luanda. Porque os acordos de Alvor, que são os acordos, né, que previam a independência de Angola, tinham estabelecido que os três partidos, os três representantes do povo angolano iriam proclamar juntos a independência, mas os três já não estavam em acordo, já estavam em conflito e tiveram conflitos entre eles. O MPLA proclamou a independência aqui em Luanda e os outros movimentos também declararam as suas independências. E aí é que entra uma parte muito importante também da nossa história. Quando é proclamada a República Popular de Angola, alguns estados reconhecem Angola, mas era muito importante para Angola, aqui no nosso continente, que a OUA, né, que a Organização de Unidade Africana, conhecesse também a República Popular de Angola. Mas os Estados Unidos, juntamente, né, com seus aliados, que eram a FNLA e a UNITA, começam juntamente com os outros países da região, né, da qual defendiam interesses comuns, começam a pressionar a OUA a não, a não reconhecer Conhecer. a República Popular de Angola. Na Nigéria, a Nigéria historicamente, desde a sua independência, tinha boas relações com os Estados Unidos, né, devido aos seus recursos naturais. A Nigéria já vendia petróleo aos Estados Unidos. Na época, a Nigéria tinha um presidente, o Murtala Mohamed. Aqui em Angola estava a ser conduzido este processo pelo então Ministro das Relações Exteriores, o jovem José Eduardo dos Santos, na altura. Acho que na altura devia ter uns 33, 34 anos. E esse processo foi muito complexo e muito complicado, porque os aliados dos Estados Unidos faziam muita pressão aos outros países a não reconhecerem a República Popular de Angola. Então, o presidente Murtala Mohamed, inicialmente, por causa das boas relações que tinha com os Estados Unidos, dá apoio à FNLA e à UNITA e não reconhece o MPLA, o governo do MPLA. Na época, o presidente Murtala Mohamed não sabia, não tinha tanto conhecimento das operações do exército racista sul-africano aqui em Angola. Assim que ele é informado sobre isso, ele fica espantado e não fica feliz com a notícia que recebe.
Ele decide, então, mudar a estratégia dele e dar apoio ao MPLA e reconhece a então República Popular de Angola. Para os Estados Unidos isso foi uma grande, foi um, como é que eu posso dizer? Foi um momento muito, mas muito controverso entre as relações dos Estados Unidos e da Nigéria, porque a Nigéria era o seu parceiro. Sendo a Nigéria um grande parceiro, reconhecendo o governo do MPLA, isso dava mais espaço do MPLA ganhar boas relações, criar boas relações com os outros Estados africanos. O presidente Murtala Mohamed não recua. Ele recebe uma carta do então presidente Gerald Ford, em que o presidente Gerald Ford uh, pede ao Murtala Mohamed para não dar apoio ao MPLA e que só deviam reconhecer a República de Angola caso os outros movimentos fizessem parte desse governo. Então, o presidente Murtala Mohamed pega nessa carta em uma reunião da OUA, senta com os outros líderes africanos e mostra-se muito indignado. Primeiramente porque os Estados Unidos incentivava a intervenção da República Racista da África do Sul em Angola e porque o Gerald Ford estava a impor as relações entre os Estados africanos. Ele disse que não devia ser assim, que os Estados africanos têm que ter o seu próprio, têm que dirigir o seu próprio destino, têm que tomar as suas próprias decisões e não têm que tomar decisões com base na influência de interesses de superpotências. E foi aquilo um momento muito marcante. O MPLA consegue estrategicamente consegue estabelecer boas relações com alguns outros estados aqui no continente africano e em 76 Angola é reconhecida na OUA e em dezembro, se não me engano, é também reconhecida e entra para as Nações Unidas. Mas durante esse período os Estados Unidos não recua e continua sempre a dar o seu apoio à UNITA e à FNLA. Agora, no continente asiático, e na América Latina, os Estados Unidos também estavam expandindo muito a sua geopolítica e participava ativamente em conflitos dessas regiões. Na Guerra da Coreia, o Norte, né, que depois tornou-se, né, a Coreia do Norte, que nós conhecemos hoje, tinha o apoio da União Soviética e a Coreia do Sul tinha o apoio dos Estados Unidos e dos países ocidentais. Através da Truman Doctrine, os Estados Unidos interviu, dividiram o país, a parte socialista ficou aquela que nós conhecemos hoje, até hoje, a parte que é a Coreia do Norte, o Sul é a Coreia do Sul que nós conhecemos hoje. Na China também, durante a Guerra Civil Chinesa, o partido do Mao conseguiu vencer a Guerra Civil, mas os Estados Unidos conseguiu que na pequena ilha de Taiwan os seus aliados formassem uma espécie de Estado, aquilo que até hoje não sabemos se Taiwan é um Estado, se pertence à China, mas os seus aliados ficaram protegidos em Taiwan. Começa também a Guerra do Vietnã, durante esse período. O Vietnã do Norte, que era apoiado pela China e pela União Soviética, lutava contra o Vietnã do Sul, que tinha apoio dos países ocidentais e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos adotou uma estratégia muito forte nesse conflito. Durante a presidência do Nixon, o Nixon sabia que se ele conseguisse meter a União Soviética e a China uma contra a outra, isso iria enfraquecer as operações do Vietnã do Norte. Então, inesperadamente, para surpresa da União Soviética, o Nixon estabelece boas relações com a China e foi a primeira visita de um chefe de Estado americano na República Popular da China. Os russos, os soviéticos, claro, ficaram surpresos, né, com essa visita de Estado e com essas relações que foram construídas, e isso cria um mal-estar entre ambos os países. Só que, para a má sorte dos americanos, apesar de isso ter sido uma boa estratégia diplomática, no campo de batalha não se refletiu. Isso não teve muito
não teve muita importância no campo de guerra. O Vietnã do Norte continuou mais forte e venceu a guerra. Os Estados Unidos perderam muitos homens e na década de 60 os Estados Unidos chegou quase a ter 500 mil homens no Vietnã, mas o Vietnã do Norte eventualmente conseguiu ganhar a guerra. E agora, pulando aqui de novo para Angola, isso também teve consequências. O então secretário de Estado do governo de Nixon, aquele homem que muitos chamam como um dos maiores maquiavelistas da política moderna, e alguns americanos o chamam como o maior secretário de Estado da história dos Estados Unidos, Henry Kissinger. Durante essa administração, achavam que o mesmo não podia acontecer em Angola. Eles não podiam sair com a moral em baixo, que saíram do Vietnã, no conflito da Angola. Eles tinham que reunir todos os esforços para dar o seu apoio à ELNA e à ASFALA, à UNITA e à FNLA. Só que, na época, né, inicialmente, como eu tinha explicado, a FNLA era a maior força político-militar, mas devido a a má gestão e algumas situações étnicas, alguns problemas étnicos que haviam no seio da FNLA, a FNLA foi enfraquecendo e a UNITA foi crescendo cada vez mais. E a UNITA tornou-se o principal parceiro do Estado americano. Numa reunião privada até do Henry Kissinger à Venezuela, né? Numa reunião privada com o então presidente da Venezuela, o Henry Kissinger surgiu a conversa sobre a guerra do Vietnã, o envolvimento dos Estados Unidos em Angola, e Henry Kissinger foi claro em dizer que nós não vamos deixar acontecer o que aconteceu no Vietnã e Angola, e que as administrações anteriores falharam muito, não conseguiram usar muito bem a CIA em Angola, porque também para o espanto dos Estados Unidos, tinha já quando eles decidiram aumentar o seu apoio à FNLA, já estavam os cubanos em Angola. Então houve uma falha dos serviços de inteligência. Então eles disseram, nós não vamos deixar isso voltar a acontecer, e continuar a dar o suporte, muito suporte à UNITA. E a UNITA foi crescendo cada vez mais. Deixa-me só para não... Depois também temos aqui uma questão. Pode explicar melhor este conceito de multilateralidade e bilateralidade? Sim, sim. Depois temos aqui uns contributos de João Marino sobre o acordo da Alvorã, um artigo. Depois temos aqui, acho que não é uma questão, é um contributo do Malcolm. Deixa-me só ver. Caríssimo, se não se importasse, tu querias falar sobre isso? Isso aqui já respondi. É uma coisa boa. Para quem acabou de entrar, vai entrando. O vídeo completo depois ficará aqui na nossa página Livros e Companhia, E no por nosso canal favor, do façam YouTube. perguntas. E Aquilo que façam tiverem dúvida, perguntas. que eu não tiver a esclarecer muito bem, podem fazer perguntas. Constante a pergunta sobre o que é o multilateralismo, o que é o bilateralismo, né? Relações bilaterais ou relações multilaterais. A relação bilateral é de um Estado com um outro Estado. Os acordos são feitos entre 12 Estados, nesse caso. A relação multilateral é a relação entre vários Estados. E, normalmente, as relações multilaterais são as organizações regionais ou internacionais. Nesse caso, no caso da Angola, né, para usar como exemplo, a SADC é uma organização multilateral regional. É a Organização dos Países da África Austral, né? É uma organização de vários estados numa região.
as Nações Unidas, né? A ONU é uma organização multilateral mundial, porque é a Certo. relação entre vários Estados. Não sei se foi claro com a minha Acho que foi, explicação. foi. Tem alguma outra pergunta? Então, nessa mesma época, saindo um pouquinho também do continente africano, os Estados Unidos também aumentavam a sua presença no Médio Oriente. O Israel, alguém até perguntou algo sobre as relações com Israel. Muito obrigado Certo. por essa pergunta. Os Estados Unidos, desde a criação do Estado de Israel, os Estados Unidos deram muito apoio. E haviam algumas ameaças na região, né? Israel depois teve a guerra com o Egito, algumas outras ameaças, como alguns movimentos que tentavam se levantar no Irão e no Iraque. E os Estados Unidos aumentou muito o seu apoio a, a Israel. Mas o que é que acontece? Quando houve a revolução no Irão, em que o Shah do Irão, Shah que é o título do monarca que governava o Irão, foge, exila-se nos Estados Unidos, né? O, sob um governo religioso, que é o que governa até hoje, né? Governo religioso xiita. E já vou explicar porque que eu estou a tocar nesse assunto. Israel declara-se inimigo, e o Irão declara-se inimigo de Israel e diz que não vai medir esforços para exterminar Israel. E por que eu falei do governo ser xiita? Existe um balanço de poder no Médio Oriente entre os xiitas e os sunis, que são os dois grupos dentro do islamismo. Historicamente, o Iraque e o Irão, por exemplo, também são maioritariamente xiitas. E a Arábia Saudita e alguns outros países da região são suni. Quando o governo do Irão xiita sobe no poder, ganha muita força e apoio dos xiitas da região. Isso alarma muito as autoridades americanas. Daí também intensificarem a cooperação nas áreas de segurança militar. E também os Estados Unidos aproveitou-se também para criar, intensificar as suas relações com a Arábia Saudita, para evitar também que surgisse um conflito na região. Só perdi-me agora, peço desculpas. Não faz mal. Também faltam 4 minutos para fazer 1 hora. Então, vai cair e, ou seja, vou desligar e voltamos daqui a alguns segundos. Yeah. Enquanto isso, te localizas. A aula está a ser super, super produtiva e já voltamos.